Oi, eu sou a Karine e esse é o Farol Bookcast, o podcast do Farol Book Club. E nesse episódio a gente vai falar sobre a nossa leitura de junho, que foi Sangue sobre Brideshaven. Lembrando que nesse episódio vai conter spoiler. Aviso dado, então bora lá. Oi, eu sou a Duda. E eu vou começar com um spoiler que, pra mim, foi o mais interessante, é que a protagonista morre no final. que é meio que uma piada, assim, que eu sempre falo, que, eu tô tranquila, porque eu sei que protagonista, o personagem principal não vai morrer. E aí, a gente descobre que sim, a personagem principal pode morrer. E pra mim o livro foi épico. Eu achei uma história épica, contada de uma forma épica, porque teve um tom de seriedade, de crítica social que eu achei muito legal. E eu imaginei, assim, eles no começo como vikings e uma mistura de vikings com indígenas, com povos originários de um lugar que foi dizimado e que é muito do que a gente sabe que historicamente aconteceu e ainda acontece em muitas regiões. Então, eu achei muito interessante nesse aspecto. Além das questões de feminismo que ela vai tocando, assim, ao longo da história. E de uma forma interessante, porque pra mim a personagem da Siona agiu como qualquer homem comum agiria e não seria julgado. Mas ela é julgada justamente por ela ser uma mulher fazendo coisas que homens fazem todos os dias. Inclusive, não lembro com qual dos meninos eu tava conversando dela não se importar com as pessoas, dela não se preocupar em saber quem era o Tomil, quem era a família, se ele tinha uma família ou se as pessoas simplesmente morreram. Então, eu gosto de histórias de pessoas, né? Então, pra mim, o que mais pega são essas nuances. E gostei muito do livro. Fui surpreendida. Fiquei totalmente chocada quando chega lá por 40 e poucos por cento, na metade do livro, que a gente descobre o que que era o flagelo. Eu achei muito foda. Muito impressionante. Pra chefe cortar o palavrão do podcast. Mas no mais, acho que é isso, assim. Teve algumas partes que eu achei meio arrastadinha. Aquela hora que ela tá conversando com o mentor, aquela conversa infinita, que eu achei meio enrolada demais. Mas, no geral, achei um livro muito bom, muito bem escrito. Comentou E o alquimista. com o mentor dela. A do Alquimista também, mas foi meio que... Ali ela tava tentando pensar. E aí ela usou o cara só pra ela conseguir pôr as ideias em ordem. E eu achei sensacional. O chat GPT Bora. personificado. Aham. Bora usar um homem aí, já que eles nos usaram historicamente a vida inteira. Então, bora usar um homem aí também. Pra ela conseguir raciocinar e bolar um plano. Por mais que os planos dela tenham todos sido meio furados. Mas ela era uma idealista, no fim das contas. Ela era uma pessoa melhor do que ela achou que ela fosse. E isso eu achei interessante também. A possibilidade dela se redimir historicamente por tudo que o flagelo e a magia, que ela também era protagonista, feriu e machucou as pessoas, então ela se redimiu de alguma forma. Acho que o legado dela foi interessante. E a minha nota foi 4 para Sangue sobre Brighthaven. Oi, meu nome é Júlia e minha nota foi 5. Eu fiquei pensando em nós e, tipo, imagina se a gente descobrisse agora que para ter luz nesse ambiente, para a gente carregar o nosso celular, pra gente fazer nossa comida, tipo, todas as coisas, a gente estaria matando pessoas, sabe? E aí eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, assim, eu fiquei me perguntando até onde a gente realmente seria emocional de pensar, não, eu nunca mais vou usar nada disso, e até onde a gente pensaria, tipo, não, mas eu não consigo viver sem energia, eu não consigo viver sem tudo isso que eu tô vivendo agora, sabe? E aí isso me pegou muito, assim, foi tipo uma coisa que ficou cravada na minha cabeça que eu fiquei. Aham, eu criei um triplex na minha cabeça e eu fiquei, tipo, muito pensativa sobre isso. De, tipo, será que a gente tomaria a mesma decisão que as pessoas da cidade estavam tomando, que é tipo, vamos fechar os olhos e vamos fingir que isso não tá acontecendo? Ou a gente realmente pararia de usar toda a energia que a gente usa hoje para tudo e voltar a não ter energia e vela e banho aquecido no fogão a lenha e sabe, tipo, realmente se eu me perguntei, eu me perguntei e eu não tenho uma resposta, eu não sei. Tipo, eu literalmente não sei como que seria. Eu fiquei pensando socialmente como que seria isso, eu não sei como seria. Enfim, era só isso que eu queria falar. Meu nome é Elizabeth e a minha nota foi 4.
Tá, eu vou ler mais ou menos aqui. Que eu achei que o livro foi muito bem estruturado, muito bem escrito. A escrita é muito bonita. Tem algumas partes que ela é quase poética, assim, sabe? E achei que falou muito bem sobre, tipo, várias questões sobre racismo, xenofobia, desigualdade social, machismo. Eu tô lendo porque eu coloquei tudo. A opressão religiosa. Achei muito bom. Tudo que vocês falaram bem, concordo. Contudo, acho que fiquei meio em choque que ela. Fiquei em choque e não fiquei que ela morreu, mas, tipo, acho que foi merecido, porque eu não consegui gostar dela até o final. Ela não me conquistou. Não, não foi, não deu. Achei que ela tomou algumas decisões boas, mas muitas decisões ruins, sabe? Tipo assim, a resolução dela, tipo, a questão de mostrar tudo pra todo mundo daquela forma, tipo assim, ela não pensou nas consequências em nenhum minuto, sabe? Mesmo com o Tomil falando, então vai dar merda. Não sei se pode falar palavrão, mas eu falei. Vai dar M. E aí, ele falando pra ela que não ia dar certo, que ia dar problema, e ela, não, as pessoas vão entender. Querida, não vão, tá? O quê? Se eu olhar pra você, sim. Pra cá. Alguns pontos que eu achei que precisava de mais atenção. Na questão do abuso dela ali com o Hinthorn, dane-se, com o carinha lá, eu achei que o pós dela foi mal feito. Eu achei que ela só falou, ai, nossa, passei por um abuso, aí vamos seguir, sabe? Eu achei que foi, teria que ter mais cuidado, teria que ter mais nem que fosse só interno dela, sabe? Tipo assim, pensando, nossa, eu passei por isso e o que que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou, né, superar isso? Não, talvez, tipo, até uma estranheza com o Tomil, porque ela teve um micro não relacionamento, mas um envolvimento romântico com ele. Talvez. Foi só uma migalhazinha ali, né? Então, talvez uma estranheza, um pensamento, um monólogo interno que fosse alguma coisa, porque eu achei que foi um assunto que foi muito pesado, uma situação muito pesada, que foi tratada muito depois, não foi tratada com o respeito que deveria ter sido, sabe? Porque ela não ficou. Eu não senti que ela refletiu sobre o que ela aconteceu, sobre o que ela passou, sabe? O que foi feito com ela. Ela só continuou seguindo a vida e pronto, sabe? Não parou um momento pra ela realmente refletir. Então, eu achei que, tipo, poderia ter dado uma atençãozinha um pouco mais nesse quesito ali. É... Deixa eu ver. Eu achei. Eu falei isso várias vezes, que eu achei que ele tem um boom de informação uns 4, 5, 6, 7, 8 capítulos ali, que é muita informação ao mesmo tempo. Eu não sei se eu já falei que eu fui talvez muito bem burra, porque eu demorei muito tempo pra entender o sistema de magia. Mas eu achei que teve um boom muito grande de informação na parte que tava ela e o Tomil fazendo todas as experiências ali. Eu achei que poderia ter, tipo, por exemplo, capítulos no meio que dessem aquela folga, sabe, de tanta explicação. Tipo, eu gostaria muito de saber mais coisas sobre o Tomil, sobre. Primeiro que a Carol, ela aparece depois de 40%, 50% do livro. Eu achei que ela tinha morrido, inclusive. Ela simplesmente sumiu. Ela. Esqueceram que a menina existe. E aí poderia ter alguns capítulos falando, tipo. Ai, eu já passei do tempo, né? Eu achei que poderia ter uns capítulos falando, tipo, ele indo pra casa e convivendo com as pessoas que ele morava lá perto, tipo, como é que era a vida dele, sabe? Só no meio, só pra dar aquela quebrada de aquela explicação tão pesada, sabe? Pra gente ter ser um pouco mais leve o livro, não tanto, porque eu senti quase esses momentos que eu tava, tipo, lendo um livro de escola. Porque eu achei que ele tava muita informação, muito absorvendo muita informação, muita coisa que era muito diferente. O sistema de magia eu achei incrível mesmo, que eu demorei pra entender. Achei ele muito interessante, muito diferente. Eu acho que eu nunca vi outro sistema de magia parecido com isso. Enfim, próximo. Tá. Eu acho que o livro teria funcionado melhor como uma duologia.
do que com só um livro único, porque eu acho que ela teria mais tempo para resolver o problema, para não só, e se a gente tocar fogo em tudo? Tá ligado? E se a gente explodir todo mundo? E se a gente explodir todo mundo? Então eu acho que, tipo, teria dado tempo dela explicar tudo, pensar num plano, resolver as coisas. Tipo, poderia ter terminado quando ela fala, então, vamos, o nosso plano vai ser tal. Aí acabou. Aí o próximo é todo ela resolvendo o plano, ela lidando com aquele dilema dela interna de, tipo assim, tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo, mas eu tô tentando fazer uma solução melhor para todas as pessoas, sabe? Eu acho que talvez por uma duologia ele teria funcionado um pouco melhor para ter mais tempo, porque ele não é um livro muito grande, ele tem 400 e poucas páginas, não é um livro muito grande, ele tem uma história muito boa e muito rica, sabe? Então acho que poderia ter um pouquinho mais. Eu queria ter passado mais tempo com esse livro, sabe? É que eu lembrei de uma coisa rapidinha, é que eu achei que eu não sei se vocês devem conhecer o termo, eu achei que teve um pouco daquele do Salvador Branco com a Siona, com os Queens, sabe? Porque eu anotei aqui uma coisa, eu li só agora, por isso que eu lembrei. Que teve ela. Eu achei ela meio muito desconectada com a realidade deles, mesmo ela convivendo com o Tomil, ele explicando pra ele. E eu achei que o livro poderia ter um pouquinho mais de, né, um pouquinho mais de cuidado. Por isso eu acho que teria que ser uma duologia, sabe? Porque aí teria também que ter aqueles capítulos que mostrassem a vida do Tomil, porque, tipo, teve vários abusos por parte dos magos que passaram e muito rápido, sabe? O Tomil, ele foi praticamente torturado, sabe? Na hora lá do negócio que quebrou. E esse mago, ele queria só as funcionárias mulheres. Então, tipo assim, as mulheres lá da fábrica que não poderiam mais ser mães. Tipo, poderiam ter se mais aprofundado em vários desses assuntos, sabe? A Kara nunca foi pra escola. Sim. Eu sigo. Viu? Ela nunca foi pra escola e ela fala, tipo assim, por que você não tá na escola? Tipo, ela tava trabalhando, sabe? Porque é assim que a vida das pessoas que são daquela sociedade ali funciona. E aí achei que teve uma dessa questão dela ser muito, tipo, o Salvador Branco. Não, eu vou resolver tudo. E o que vai ficar ferrado depois, problema deles, sabe? E aí me deu um pouquinho de rancinho nessa questão. Por isso que eu não consegui superar ela até o final. Oi, meu nome é Cassiane, a minha nota foi 4,5. Bom, eu vou ser breve, porque minhas amigas já falaram muito, muito bem. Eu amei o livro, eu amei a construção da magia, a escrita, eu achei bem envolvente, eu não fiquei cansada em momento nenhum. Eu acho que ela abordou muitos temas importantes, como o machismo, né, que a gente já falou também, a questão dos kills, não sei se é assim que se fala. Eu achei que traz muito o que a gente tá vendo hoje, que é esse ódio também aos imigrantes. Então, Estados Unidos, a ICE, lá na Europa também. Deixa eu ver. Eu devia ter anotado igual a Elizabeth. É muita coisa. O que a Júlia trouxe a respeito ela foi muito rápida, né? Que ela poderia ter tido outra ideia de resolver o problema, né? Eu pensei, talvez, dar um jeito de estourar aquela cúpula. Porque daí, tipo, se eles estão ali, tipo, não tenho mais a cúpula para me proteger, agora podem. Mas não sei, né, se faria sentido. Enfim, traz muitas. Esse livro trouxe muitos pensamentos, eu fiquei viciada. E é muito bom. Eu vou ser breve. Meu nome é Bel e minha nota foi 4. E eu também vou começar falando sobre a morte da protagonista, que pra mim. Pra mim, eu fiquei esperando a morte dela, porque pra mim o único sentido que tinha o final da história era se ela morresse. Pra mim não fazia sentido nenhum se acontecesse tudo que tinha pra acontecer e ela continuasse viva. Porque, na verdade, a própria vida dela não faria mais sentido dali pra frente. Porque imagina ela ter vivido tudo aquilo e daí a partir de agora você vai conviver com tudo que você fez, sem a possibilidade de continuar a vida que você planejou, ter que se reescrever e lidar com tudo que você causou no passado. Tipo, a vida dela já não fazia mais sentido. Então, pra mim, fez total sentido ela ter morrido no final. E isso me leva a pensar também no fato de que se ela não tivesse conhecido o Tomil,
as decisões dela provavelmente teriam sido completamente diferentes. Porque a vida que ela vinha levando e a ideia que ela tinha de mundo e de futuro pra ela, tudo indicava que ela não ia se importar. Ela ia viver aquilo e, tipo, dane-se, ela ia continuar como todos os outros magos e ia superar isso como todos os outros e ela nunca ia dar importância pra isso. Ela só deu importância por causa do Tomil. Sim! Tipo, ela ia continuar a vida dela e ela ia ignorar aquilo, ela não ia ter dado importância. E ao longo da história dá pra perceber o preconceito que ela mesma tem com o povo do Tomil. E dá pra ver que, assim, ela tem toda estruturada na cabeça dela, não, a luta pelo feminismo, pelas mulheres. Aí, quanto a racismo, não, cada um com a sua luta, pera lá também, tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu tinha até anotado pra falar exatamente o que a Júlia falou, que se a gente descobrisse hoje que a nossa tecnologia mata pessoas, o que a gente faria? Só que ao mesmo tempo que eu escrevi isso, eu pensei, mas já acontece. E a gente fecha os olhos pra isso. A gente fecha os olhos para um monte de mal que a nossa tecnologia faz. Desde o papel que a gente leu esse livro causou um mal. E a gente fecha os olhos para isso. A gente não presta atenção em tantas pequenas coisas que a gente vive no dia a dia que faz mal para outras pessoas e a gente só ignora. Então, assim, a gente também tá nessa de cada um com a sua luta, igual a ela. E eu acho que eu não tinha escrito mais nada, porque eu só escrevi isso. Obrigada. Somos todos Fiona. E mesmo que às vezes a gente fala assim, não, eu vou ser politicamente correto, eu vou fazer tudo do jeitinho mais certo, porque eu não quero prejudicar mais ninguém. Mas a gente não consegue. No mundo que a gente vive hoje, a gente não consegue não prejudicar ninguém. E... Sim. E aí o que eu penso também é que o final, mesmo que tivesse mais um livro, mesmo que ela tivesse mais tempo, não existia forma de corrigir aquela sociedade. Ou acabava literalmente com tudo, ou ia continuar igual, porque se restasse uma pessoa capaz de reconstruir, aquela pessoa ia reconstruir aquilo. Porque é o que a gente vive hoje. Se matar todo mundo que tem conhecimento pra fazer, aí vai acabar. Do contrário, se restar essa uma pessoa vai reconstruir o que a gente vive, porque a gente não consegue mais viver de outra forma. Vem ET. Deu errado. Atrasaram. O fuso dele era diferente, não deu certo. Mas é isso. O meu nome é Amanda. Eu tô na dúvida ainda se a minha nota é 4,5 ou 5. A princípio, acho que é 5, tá? É 5. Então, eu não sei o que falar realmente, mas eu vou tentar pescar as coisas que vocês falaram e ver como é que eu vou pensar, porque, gente, eu terminei o livro faltando meia hora pro encontro, então, assim, foi... Eu ainda tô absorvendo muito do que aconteceu, mas conversando com vocês, eu acho que, assim, o que tu comentou da Carla, então, sei lá como é que fala o nome dela, de que eu também achei que ela tinha morrido, porque chegou eles falando, e nada dessa menina, né? Eu achei, ela não sobreviveu, realmente era uma criança, como é que ela ia se virar sozinha? E morreu. Na minha cabeça era isso. Só que daí eu me toquei que realmente a Siona, ela é tão ignorante, ela não se importa com as pessoas, de que isso só foi abordado muito lá na frente no livro, porque ela não fazia verdadeiramente questão de saber da vida do Tommy. A gente realmente só tem fragmentos da vida dele. Então, pra mim, acaba justificando essas falhas de não conhecemos tanto o povo dele por questões da própria protagonista, que é falha e que não se importa nem com o próprio povo dela, quem dirá com o do outro, né? Então eu vejo que sim, ela só se solidarizou por conta de conhecer ele, por conta de gostar dele, mas até os momentos que ele trazia à tona as coisas tristes que ele viveu, os abusos que ele viveu, ela desmerecia, ele desvalorizava as coisas, então realmente ficou, para mim, justificado por conta da própria protagonista. Eu achei horrível a forma como ela trouxe à tona para todas as pessoas a realidade daquele universo. Não que eu esperava que ela fizesse um belo discurso, que as pessoas fossem acreditar nela. A gente não precisa viver num mundo de fantasia de achar que isso poderia acontecer. Mas me dói a falta de conhecimento que as pessoas daquela terra terão sobre aqueles acontecimentos. Assim, vai ficar muito num achismo. Ainda teve pessoas que estavam envolvidas naquilo que sobreviveram.
o que também foi uma porcaria. Realmente é só reiniciar o sistema, a gente não tem como prever o que vai acontecer. Então, e aquele bosta, aquele porcaria daquele menino. Mas enfim, né? Então, realmente, assim, a informação não foi dita, realmente não teve um ensinamento para as pessoas, além de nós que estamos lendo o livro, as pessoas daquele universo não tiveram o conhecimento de tudo que tinha acontecido, assim. Então, eu não posso julgá-las pelas atitudes que elas tiveram, porque nem elas sabiam o que estava acontecendo, sabe? Não, e ela nem garantiu que aquele merda estivesse lá dentro pra não morrer junto com ela. Sim, exatamente. Ele ainda ficou fora e era capaz de se dormir, né? Ainda se fosse aquela coisa bem de livro, assim, de ele foi para lá, ainda bem, tá? Porque. Tudo, cara. Sim, aham. Deixa eu pensar aqui mais. Eu achei ótimo o outro morrendo pro magígrafo, acho que é o nome do objeto, né? Eu achei tudo, assim, ele se estilhaçando a cabeça dele, aí. Tudo, pra mim foi tudo. A questão dos imigrantes realmente é uma coisa bem triste, assim. Eu, como imigrante, não que eu tenha sofrido tantas coisas, porque eu me criei no Brasil desde meus 10 anos, então as pessoas não me julgam de forma diferente, porque eu falo da mesma forma que qualquer brasileiro, eu tive uma criação aqui, então acaba que passa despercebida que eu não sou daqui. Mas eu conheço pessoas que moram aqui, que sofrem esse tipo de discriminação. Que meu pai mesmo, assim, ele... Gente, tô de frio, tá? Não tô me tremendo toda aqui, tô assim... É que eu tô sentindo a minha voz saindo falha, daí eu tô toda me tremendo. O meu pai, quando ele chegou no Brasil, infelizmente, ele fazia a mesma carga horária que outras pessoas e recebia a metade do valor que aquelas pessoas. E puramente por ele ser imigrante. Então, não tinha outra justificativa. Então, nesse caso, o livro me pegou muito. Eu tô toda errada. Não quero mais falar sobre. Muito, muito pesado. Odiei. Nota 0. Não quero mais. Então, nesse... Cancela. Não é 4,5, eu acho que essa foi a parte que mais me tocou, assim, do livro, de tudo que eles sofrem. De tudo que eles sofrem, assim, por essa discriminação. Eu acho que é uma das coisas que mais me impactou. Ainda assim, mas é isso. Oi, meu nome é Betina e eu dei nota 4 pro livro. Então, retomando aqui, né, o que as meninas pontuaram, a questão de que toda magia ela tem um preço e que muitas vezes os nossos privilégios nos cegam para as injustiças. A questão de que discursos repetidos, de tanto a gente repetir discursos, podem virar verdades. E isso não é só sobre religião, isso é sobre várias questões de valores. Parece que quanto mais a gente repete aquilo, mais se torna uma verdade. E quando a gente tem crenças enraizadas, dificilmente a gente lida com as informações que vão contra, porque é um grande choque pra gente, enquanto indivíduo, ter que lidar com algo que vai contra aquilo que a gente foi construído, da forma como a gente foi construído. Então, eu vejo toda a parte da Siona tentando lidar com essa bomba de informações. E sobre a questão de ela ter bolado outros planos, enfim, eu acho que ela não conseguiria ter bolado outro plano, embora ela fosse inteligente pra caramba, porque tinha no fundo a questão de que ela queria ser a salvadora da história, de que ela queria ganhar uma fama. Então, também, por mais que ela tivesse se solidarizado com os Queens ali, o intuito dela, tipo, o perfil dela, aquilo que ela tinha vivido até então, ela tinha um desejo de ser aquela pessoa que marcava a história. Então, ela não consegue olhar, bolar outro plano e pensar nas outras pessoas. Ela tá pensando em como que ela vai terminar essa história, em como ela vai ser lembrada, em como ela vai ser vista. Até no final ela fala, porque no final ela é como os outros magos, porque ela foi criada para ser assim, para desejar aquilo que eles têm. Vamos lá. A questão do contexto, quanto que o contexto influencia o nosso comportamento. Então, o contexto em que ela estava vivida influencia... Que ela estava vivida.
o contexto em que ela vivia fazia com que ela agisse da forma com que ela agia, né? Muitas vezes não olhando para as pessoas, sendo egoísta, o contexto que ela vivia das mulheres sendo deixadas de lado, ou, né, toda a questão do machismo naquela sociedade fazia com que ela quisesse provar para as outras pessoas, né, que as mulheres também poderiam ser iguais. E é aquela questão de que ela olha para a questão do machismo, mas ela não consegue enxergar a questão ali, né, de um outro povo também sendo visto, também sendo excluído da mesma forma como ela era. A questão do abuso que a Elisa apontou, eu acho que que o livro ele traz exatamente dessa forma meio bruta, de certa forma, porque ela estava tão acostumada com as injustiças que para ela um abuso não foi o que é para nós. Oh, meu Deus, um abuso. E agora, né? Para ela era algo normal no contexto de uma mulher. Então, eu acho que ela não consegue nem processar essa informação como uma injustiça muito maior do que tudo aquilo que ela já tinha vivido, porque ela estava acostumada a não ter voz. Então, para ela era só mais um contexto em que ela não tinha voz, ao meu ver. Vamos ver. Também que isso já acontecia com outro empregado. Sim. Então, por mais que ela, né, olhasse para aquilo, né, até mesmo internamente, ela foi criada para acreditar que aquilo era um contexto normal para as mulheres. Quando eu comecei a ler, eu senti que o sistema de magia era como se fosse magos programando magia, né? Então, tipo assim, até o se acontecer isso, né? Então, o if dentro da programação, eu senti como se, né, a gente estivesse lendo ali um sistema de magia sendo programado até chegar na varinha. Exatamente. Exatamente, os magos do TI. E eu acho que é isso. Então a questão da cegueira moral, que ao meu ver que é o que mais, né, fala sobre o livro, e essa questão sobre os bons e maus, né? Cada povo tem a sua visão sobre o que é bom, sobre o que é mal, conforme as verdades que lhes foram contadas, né? Ou as questões que lhes foram contadas que eles acreditavam ser a sua verdade. Então eu olho para outro povo e acho que, sei lá, eles são assim porque eles não fizeram a escolha que eu fiz de acreditar nesse Deus, enfim. Então eu acho que é sobre essa reflexão de que nem todo mundo é tão mal, nem todo mundo é tão bom, é sobre, às vezes, o contexto que a gente está inserido e quanto que isso afeta a forma como a gente se comporta. É isso. Oi, eu sou a Karine. Eu ainda não sei se a minha nota é 4.5 ou 5. É 5! Eu terminei o livro hoje. Eu vi algumas pessoas falando que no início não tava aprendendo. Nossa, achei o capítulo 1 muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei muito do sistema de magia. Consegui compreender, acho que um pouco porque ultimamente com a ajuda da IA eu tenho mexido um pouquinho com programação e muito com Excel também. Então, realmente, eu tive essa visão da Bettina do... se não sei o que, igual a isso, blá, 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 blá. Depois da parte que eles vão no Lobo Dançante, né? Que ele paga a cerveja pra ela. Nem sei se era cerveja, bebida, enfim. Eu senti que realmente deu uma mornada pra mim. Mas a partir do capítulo 8 pro 9 ali, que é ele descobrindo tudo. Nossa, é que nem a Mariana falou, o livro vira uma droga, tu vicia. Acho que o livro, assim como todo mundo falou, traz muitas críticas que refletem na sociedade de hoje em dia. E, enfim, eu não vou saber pontuar as críticas. Eu acho que a questão ali do abuso é algo que sim, deveria ser tratado de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas acho que a forma como ela lidou é que, assim, era tanta coisa acontecendo. E acho que realmente, como era uma sociedade que já não dava valor para as mulheres, assim como não dava para os queens também, né? Acredito que realmente ela nem teve tempo para processar direito aquilo que aconteceu, tanto pelo turbilhão de coisas que estava acontecendo ao mesmo tempo, como também pela forma que ela foi criada e como a sociedade tratava as mulheres e etc. Uma parte que me pegou, e que nem é, assim, uma parte de críticas e tal, é quando o Tomio fala que ele viu o pai dele ser consumido pelo flagelo na frente dele, e ele queria dar um último abraço, ele não teve essa oportunidade, enfim, foi muito repentino. Isso me pegou muito. Então, essa parte me tocou muito, mesmo não sendo lá o foco do livro, né? Mas foi ali uma coisa que me tocou bastante.
a minha personagem favorita foi a Carra. Porque ela simplesmente chegava e falava, achei maravilhoso. Amei a interação dela com a Siona. O Tomio também dá vontade de guardar num potinho, coitadinho, gente, meu Deus. E realmente senti falta de saber, né, o que aconteceria depois do final do livro, mas acho que também é gostosinho esse final aberto pra gente pensar, nossa, será que aquele burrão lá vai conseguir fazer alguma coisa, vai conseguir reestruturar? O cara não conseguia nem invocar uma magia direito lá, enfim. Mas tenho esperança de que sim, as coisas vão ser melhor, mas eu também acredito que o ser humano sempre vai dar um jeito de fazer cagada, então até o Tomio fala que, né, uma outra tribo já tava lá querendo caçar, então acho que no fim sempre vai ter algum problema ou outro, mas acho que temporariamente foi resolvido. Inclusive, a Siona teve que drenar todos aqueles magos pra expandir a barreira, mas eu acho que a barreira ela precisa constantemente de energia pra ela se manter, então eu também acho que é questão de tempo pra ela se desmanchar. Eu acho, não sei. Não sei. E eu achei maravilhoso ela ter explodido aquele monte de mago. Achei que foi maravilhoso. Assim, eles provando do próprio veneno de tudo que eles causaram nas outras pessoas. Quando eu acabei o livro, eu tava escutando a Ariana Grande aqui no meu ouvido. God's a Woman. Achei muito, muito bom. Gostei bastante. A protagonista fez bastante cagada, mas no final eu gostei bastante. Acho que vai ser um 5, sim. Que foi isso. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu vou falar um pouquinho sobre Sangue sobre Bright Heaven, que foi o livro do nosso mês, né, no clubinho. Eu dei nota 5 pro Sangue sobre Bright Heaven. Eu amei o livro, adorei ele em diversos sentidos, assim. Vou falar um pouco sobre as minhas percepções sobre ele. Eu, primeiramente, adorei o universo que a autora conseguiu criar ali em volta do livro. Apesar de ser um livro único, né, de fantasia, é um livro que agregou muito, assim, tinha muitas nuances no universo e conseguiu se fechar certinho. Então, o que eu mais amei, assim, foi poder acompanhar do início ao fim toda a trajetória ali do Tomio e da Siona de forma tão fechadinha, assim. Então, a narrativa, o universo inteiro, toda a questão com a magia, foi tudo muito bem trabalhado. Eu não, pelo menos da minha parte, não achei que teve nenhuma ponta solta. Então eu gostei muito disso. Isso aumentou muito a minha nota, assim. De primeiro, o livro já me surpreendeu muito ali no início, de tão denso que era com a questão do universo ali interno deles. Segunda coisa, os personagens. Eles são personagens muito reais, assim. A Siona é uma personagem que em alguns momentos a gente passa até não gostar muito dela, mas ela é uma personagem que tu acaba não 100% conseguindo odiar ela, porque ela, em alguns momentos, ela é muito diva, assim. Eu acho que ela sabe se posicionar, ela sabe quem que ela é, e ela sabe também os defeitos dela, assim. Então, tipo, às vezes a gente pode falar, nossa, a Siona é egoísta, a Siona é mesquinha. Mas ela sabe, desde o começo ela queria isso, ela é uma mulher ambiciosa. Então, eu gostei muito da Siona, assim, até nos momentos em que ela pecou ali, que eu fiquei com raiva dela, que eu falei, nossa, Siona, que mesquinha. Eu consegui entender porque ela também estava dentro de uma cabeça preconceituosa. Acho que ela não conseguia, no começo, se identificar com essas pessoas, né? Com esses homens ali da sociedade dela que oprimiam e tal, porque ela achava que ela podia ser diferente, mas aí, conforme vai passando o tempo, ela vai percebendo que ela é exatamente construída como a sociedade tiranesa é, né? Que é uma sociedade preconceituosa, racista, enfim. Gostei muito da personagem, achei que ela foi descrita de uma forma muito honesta, assim, apesar de ser algumas vezes de forma odiosa, que a gente ficou assim, nossa, meu Deus, Siona. Mas eu gostei muito dela, assim, eu acho que a descoberta inteira dela entender que que ela não é diferente, tipo assim, que são os mesmos sistemas que condenam ela como uma mulher capaz, são os mesmos sistemas que condenam o Tomio também como um ser inferior, né, então eu acho que a descoberta disso foi uma forma muito honesta, assim, ela não queria largar aquilo. Ela acreditava genuinamente que ela podia ser algo maior e foi uma coisa que foi tirada dela ali, que ela lutou tanto e que ela sabia que ela não ia conseguir de forma alguma. Então, em alguns momentos eu até entendi ali o porquê que a cabeça dela funcionava daquele jeito. E eu acho que o arco dela se redimiu muito bem, assim, ela entendeu que ela precisava, o que era coerente com a personalidade dela como uma mulher ali, né, naquela situação do que ela tinha descoberto. Então, eu acredito que ela conseguiu
fechar o arco dela muito bem, que era... Não tinha outro caminho pra ela, ela precisava mostrar a verdade, ela precisava ver a verdade. Aquela era a personalidade dela desde o começo, como ela tinha sido construída. Não tinha como fugir disso também. E o Tommy é um dos meus personagens favoritos, assim. Ele é um personagem que, a todo momento, ele foi quebrando expectativas pra mim, assim. Ele um homem muito inteligente, um personagem muito, assim, doce, apesar de ter sofrido tudo o que sofreu, assim, mas muito calejado. Então, eu gostei muito do Tommy também. A Carra, uma querida também, eu entendi, eu achei toda a trajetória deles ali. Inclusive, queria ter visto mais deles, né? Não, a gente não teve tantos momentos deles ali, mas eu queria muito ter visto mais deles ali juntos, o dia a dia deles e tal. Mas a trajetória inteira do livro ali com eles, nossa, belíssimo, o final belíssimo. Chorei que nem um bebê. E no final ali dele entendendo o propósito do povo dele, do povo Kiwin, que ele não estava sozinho o tempo inteiro e o porquê que ele com tanta força defendeu a sobrinha dele pra se tornar uma mulher, né, Kiwin, né, uma mulher caldoneia. Então, tipo assim, um final lindíssimo ali. Eu acho que fechou perfeitamente, assim. Eu acho que os personagens acabaram ficando onde deveriam ter ficado, né. Agora, alerta de spoiler, mas a morte da Siona fez muito sentido. Eu fiquei um pouco sentida, porque eu tenho um pouco de preconceito com finais, né, agridoces ali. E eu gostava do casal ali, do que tava se tornando Siona e Tommy. E acabei meio que ficando assim, será que eu dou uma nota 5 e tal? Mas no fim, depois de refletir ali todo o livro, e eu fiquei muito reflexiva com ele, porque ele é um livro que traz muitas reflexões pra gente, eu achei que sim, é um 5/5 mesmo. E poderia ser até um 10, inclusive, porque eu gostei muito, é muito bonito o livro, é muito bom, muito bem construído, personagens muito, muito bons, eu gostei muito de todas as nuances deles, enfim. E é isso, Sangue sobre Bright Heaven é uma indicação com certeza muito bom, indico todo mundo que queira, que gosta de fantasia, que gosta de distopia, é um prato cheio, eu fiquei muito bem alimentada. E é isso, nota 5. E esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, seguir o Farol Book Club nas redes sociais. É isso, um beijo e até a próxima!